E aí, fez? Ó, a integral do seno é quem? A integral do seno é menos o cosseno. A integral do cosseno é quem? É o seno, porque derivando o seno dá o cosseno. Lembra que derivando esse tem que dar esse daqui? A derivada, a integral do e elevado a x é o próprio e elevado a x. E a integral de 1 sobre x é o ln de x, porque a derivada do ln de x é 1 sobre x. Então, saber essas integrais de có faz parte do primeiro passo desse conteúdo de integrais. Vamos colocar só um pouquinho de regra da cadeia na ideia. Na sequência aqui, eu vou colocar assim, seno de 5x, qual é essa integral? Cosseno de x sobre 2, qual é essa integral? E elevado a 3x, como é que a gente integra isso? E 1 sobre x mais 3, como é que a gente integra isso? Bem, são só cuidados que você tem que ter. Então, eu vou resolver esse primeiro aqui, ó. Se liga aí. Eu sei que a integral do seno tem a ver com menos cosseno. Então, tu já coloca, ó, menos cosseno. Mas de quem? Do que tinha lá. Se era 5x, coloca 5x. Mas perceba que se você for derivar o cosseno de 5x, além de dar o menos seno de 5x, eu tenho que multiplicar por 5 pela regra da cadeia. E esse multiplicar por 5 faz com que esse sujeito não seja igual ao que está dentro da integral. Então, por isso, você tem que acabar com ele, que é dividir por 5. Então, quando tem aqui, ó, 5x, é a mesma coisa, só que você tem que dividir por 5. Entendi, professor? Aqui não tem x sobre 2? Então, x sobre 2, ó, a integral de cosseno é o seno que tiver lá. Se é x sobre 2, continua x sobre 2. Só que nesse caso, quando vai multiplicar pela regra da cadeia, você vai multiplicar por 1/2. Você quer acabar com esse 1/2, então você multiplica por 2. Então, se aqui tem 1/2, ó, você multiplica por 2, mais a constante. De maneira análoga, a integral de e elevado a 3x é o e elevado a 3x, só que quando você deriva o e elevado a 3x, dá ele mesmo vezes 3. Então, você tem, ó, que dividir por 3. E aí sim, a derivada desse dá exatamente esse. E esse daqui, a gente pode dizer, ó, que é o ln do módulo de x mais 3, que derivando isso, dá exatamente isso aqui, ó, mais a nossa constante. Então, fica ligado nessa parte de integrais, beleza? Vou colocar umas tarefas aqui para você. Veja se você consegue, então, fazer essas 5 tarefinhas que eu vou colocar aqui, ó. A integral de seno de x sobre 3, baseado no anterior, a integral de cosseno de 4x dx, a integral de 1 sobre x menos 2 dx, a integral de e elevado a 6x, baseado na anterior, hein? E uma para relembrar, a integral de raiz de x. A gente não tinha feito, mas na prática a gente treinou. Então agora eu vou dar um tempinho para tu tentar fazer essas integrais que ainda são consideradas muito básicas, beleza? Faz aí que eu corrijo.